O INSS numa convocação cessar um benefício. Sim, pessoal, pode cessar sim, tá? Só existe um caso que nós vamos falar aqui que tem exceção para, por exemplo, uma convocação para um pente fino ou para alguma revisão. Mas na maioria dos casos, a Lei 8.213/99 garante ao INSS, tá, que ele possa sim convocar os segurados a qualquer momento para fazer aí uma avaliação se ainda existe, por exemplo, a incapacidade laboral. Quer dizer o quê? A incapacidade que gerou um benefício porque você não pode trabalhar. Para o INSS, por exemplo, essa convocação para fazer essa avaliação, ela impede, por exemplo, que haja fraude, ou mesmo se detecte através dessas avaliações se houve algum benefício que foi concedido irregularmente, por exemplo, com documentação falsa. Tudo bem, a gente sabe que é necessário, porque existe realmente problemas aí de pessoas que fraudam, não só a Previdência, né, mas todos os órgãos públicos, principalmente relacionado a dinheiro público. O descontrole aqui nesse país é uma coisa terrível, né? Não se respeitam nada, né? Os impostos que são pagos, a máquina do governo é sustentada por todos nós. Quando você compra alguma coisa, uma padaria num supermercado, você está pagando imposto. Quando você usa energia elétrica, você está pagando imposto, água, tudo nós pagamos imposto, né? Inclusive para o INSS. O INSS não sobrevive sem o dinheiro das contribuições. Por quê? O INSS não fabrica dinheiro. O INSS não é uma máquina de fazer dinheiro para distribuir para os seus segurados. O INSS vive o quê? Das contribuições, aonde é pago os funcionários, onde é pago as instalações, aonde é pago todos os benefícios de aposentadoria e benefícios de incapacidade. Então, no papel é muito bonito, mas nós sabemos que acontecem muitas injustiças, tá? Infelizmente isso acontece. Quando o auxílio-doença, ele pode ser cortado. Muita gente acha que o auxílio-doença pode se arrastar por anos. Não, pessoal, existe aí um limite, tá? Para esse benefício de auxílio-doença. Nós vamos explicar. Quando você faz, por exemplo, sofrer um acidente de qualquer natureza ou uma doença que você contraiu, que não seja dentro do trabalho. Dentro do trabalho é de uma outra forma, tá? É uma outra norma que rege esse benefício. Nós vamos falar, por exemplo, aqui do Código 31, que é o acidente, o auxílio-doença comum, tá? Ele pode ser chamado, sim, de tempos em tempos, e dependendo da avaliação do perito, ele pode ser cessado. Agora, existem recursos para esse segurado que se sentiu lesado, que não concorda, por exemplo, com a decisão tomada pelo perito, para recorrer, tá? Nem sempre vai se ter sucesso. A maioria dos casos não obtém sucesso e acaba tendo aí que recorrer à última instância, que seria a justiça, tá? Todo o auxílio-doença, ele deveria ter uma data de cessação. Isso quer dizer que quando ele é concedido, na carta de concessão deve haver lá o DCB, que é a data de cessação do benefício. Essa data é muito importante, por quê? Porque possibilita ao segurado saber quanto tempo foi dado de benefício e se caso ele for precisar, por exemplo, por ainda não ter se recuperado, precisar de mais um período para ficar de afastamento, ele tem condições de pedir, por exemplo, uma prorrogação desse benefício. Agora, quando não existe essa data de benefício, de cessação do benefício, esse benefício ele vai cessar em 120 dias, mas isso atrapalha um dos recursos do INSS. Quando não tem a data de cessação na carta de concessão, atrapalha para você, por exemplo, pedir a prorrogação, porque mesmo sabendo que é por 120 dias, o INSS exige que tenha na carta de concessão essa data de cessação. Por quê? Porque 10, 15 dias antes de vencer, por exemplo, esse período que foi concedido pelo perito, se você ainda estiver com doente, estiver ainda com a lesão, você pode pedir uma prorrogação desse benefício. Essa prorrogação, ela pode ser pedida por 3 vezes, tá? Você vai, aquele auxílio-doença que vai se prorrogar devido à continuidade e o agravamento da doença ou da lesão que esse segurado se encontra. Então você pode empurrar esse benefício, você pode passar por perícias e ganhar mais tempo para poder voltar ao mercado de trabalho, quando existem condições. Se, por exemplo, você encerrou as 3 prorrogações, os 3 pedidos de prorrogação, e esse perito, ele não lhe encaminhou para a reabilitação profissional, porque deveria ser o certo. Você não consegue se recuperar, está tendo um problema grave, o próprio perito detectando que você já prorrogou por 3 vezes o auxílio-doença, o correto deveria ser mandá-lo
para a reabilitação profissional, mas muitas vezes é aí que acontece a injustiça. O que o perito faz? Ele cessa o benefício e os pagamentos. E esse segurado, muitas vezes, ele não tem outro recurso. Muitas vezes ele é o sustento da casa, né? Ele é a coluna que sustenta, que paga as contas, que traz comida para dentro de casa. E nessa impossibilidade de estar trabalhando no mercado de trabalho, ele depende do INSS. Quando o INSS toma uma atitude drástica como essa de cortar o benefício, ele não está prejudicando somente o segurado, ele está prejudicando toda uma família, né? Pessoas que dependem desse dinheiro. O INSS não é uma instituição de caridade, ele não está dando nada de graça para ninguém. Você tem direito porque você pagou. Quem nunca pagou o INSS não tem direito a benefício. Pode conseguir aí um benefício assistencial aos 65 anos. Você que nunca pagou uma contribuição para o INSS, às vezes me pergunta, é possível ter um benefício sem nunca ter contribuído? Quando você chegar aos 65 anos, você pode pedir aí o benefício de prestação continuada, que é o BPC, tá? Aí você tem direito, mas tem que ter 65 anos completos. Agora, por exemplo, para pessoas que têm deficiência sem idade mínima, desde criança, um responsável ele pode receber esse benefício de prestação continuada. Se você tem dúvidas como funciona, se tem direito, o que é necessário para você, por exemplo, receber esse benefício assistencial, você encontra vídeos aqui no canal que nós explicamos o passo a passo, vídeos que vão mostrar para você o que é necessário, como você fazer, e até chegar ao ponto de você poder receber o benefício, tá? Uma das coisas muito importantes que nós sempre falamos aqui, que eu considero uma das dicas mais importantes que nós damos aqui no canal, além do cadastramento que nós sempre falamos que deve estar atualizado, se você mudou de endereço, mudou o telefone, você deve atualizar através do portal Meu INSS, não vai ter necessidade, por exemplo, de você ir até uma agência e perder o dia inteiro. Você baixa esse aplicativo no seu smartphone, no seu PC ou no seu notebook, e você tem acesso a todas as ferramentas do INSS, inclusive a facilidade de fazer esse recadastramento, uma atualização. O que nós falamos sempre é da documentação, tá, pessoal? Que é muito importante. Um laudo ele deve ser o mais atualizado possível, 30 a 45 dias. Deve constar o nome do segurado, deve constar o nome do médico, o carimbo, o CRM, a assinatura, o CID da doença, um histórico, né? Demonstrando ali a situação desse segurado atual, se ele vai precisar de um período maior, uma projeção mais ou menos para poder se recuperar, ou se ele não tem recuperação, ele deve ser aposentado por invalidez. Então conta tudo isso. Para você que fez o primeiro pedido, por exemplo, nunca utilizou o INSS, sempre pagou contribuições, mas nunca precisou, por exemplo, de um benefício de incapacidade. Você pediu o benefício, eles vão marcar uma perícia. Se essa perícia não for marcada no prazo de 30 dias, você pode enviar toda a documentação que você tem que comprova a sua incapacidade através do portal Meu INSS, e eles vão liberar para você, depois de uma análise de 10, 15 dias aí, vão liberar o auxílio doença por 90 dias. É um período que vai ajudar, é melhor do que você, por exemplo, ficar aguardando como antigamente, uma marcação de perícia, 3, 4, 5 meses, e você sem poder trabalhar, sem ter renda, aguardando a perícia do INSS. Então ela não pode ultrapassar 30 dias essa marcação. Você envia a documentação, você recebe o benefício por 90 dias. Esse benefício, ele também pode ser prorrogado. Caso você ainda não tenha se recuperado, ele pode ser prorrogado por mais 90 dias, tá? Mas só pode ser feita uma prorrogação nesses casos, que é o benefício concedido sem perícia, porque você não vai passar por perícia médica. A partir do momento, se continuar o problema e você não tem uma maneira de retornar ao mercado de trabalho, aí você precisa marcar uma perícia presencial, tá? Aonde vão ser avaliados toda aí a necessidade. O laudo perfeito, pessoal, que nós falamos é esse, tá? Como nós acabamos de citar, com todos os dados do médico, o seu nome, o CID, esse histórico. Agora você deve também anexar outros documentos se você tem. Passou por cirurgia, leve histórico cirúrgico, fez tratamentos, leve o laudo desses tratamentos, peça para que façam um laudo para dizer o que aconteceu no tratamento, como você respondeu a esse tratamento. Por exemplo, receituários médicos, né, de remédio. Você ter a caixinha dos remédios, você levar tudo isso, comprovando. Nos casos, por exemplo, que nós falamos, que depois que você não conseguiu prorrogar o benefício, você fez o preenchimento de um requerimento, o INSS tem 30 dias, tá, para responder
a análise desse requerimento, tá? Se ele não responder, ele está indo contra a lei. Nós já avisamos que dentro do portal Meu INSS existe um ícone que chama-se cumprimento de exigência. Antes de você fazer uma reclamação, antes de você entrar na justiça, porque no caso o INSS não está cumprindo o prazo determinado de análise, olha nesse ícone cumprimento de exigência, porque ali pode estar o INSS pedindo uma informação ou algum documento faltante, tá? E você, enquanto não responder e não regularizar a situação, esse período de 30 dias ele não conta, porque o INSS pode dar essa justificativa que você ainda não sanou a informação ou o documento faltante, então esse prazo não é válido. Então vale a pena, se você não sabe como cadastrar o portal Meu INSS, nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico de uma maneira muito simples. Eu não faço propaganda do portal INSS, tá? Ao contrário, eu trago a informação para vocês, porque ela é de extrema importância para todo segurado do INSS. Quando nós falamos de exceção, né, para convocações, no caso aí de revisões de pente fino, as exceções são os aposentados por invalidez, aqueles que já completaram 60 anos de idade, aqueles que têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV. Esses não podem ser chamados para participar de pente fino ou de revisão. É por isso que muita gente acha que a aposentadoria por invalidez ela se torna definitiva. Não, não é que ela se torna definitiva. É que pessoas que estão nessa condição já não têm mais como retornar ao mercado de trabalho. Se levar em conta que não pode ser chamado para passar por revisões ou pente fino, vamos considerar que ela seja vitalícia. Mas não existe, tá? Dentro do INSS, legalmente, essa posição que quem está nessas condições está recebendo um benefício vitalício. Se você entrou com requerimento, nós falamos, e de repente esse requerimento foi aceito, e você tem direito à concessão do benefício reconhecido pelo INSS, ele tem 45 dias para reativar seu benefício e retornar a fazer o pagamento. Tá? Isso está no Decreto-Lei número 3.048 de 1999, tá? Que refere-se exatamente à estipulação de tempo para o INSS cumprir a lei. Caso o requerimento não funcione, você vai tentar a junta de recurso. A junta de recurso, geralmente ela não muda a posição aí, a determinação de um perito, tá? Mas você já pode, mesmo estando com um processo dentro da junta de recursos do INSS, procurar a justiça e entrar com uma ação. Não é necessário você contratar um advogado para entrar na Justiça Federal, tá, pessoal? Você mesmo pode ir até a Justiça Federal e abrir essa ação, né? Impetrar essa ação. Um advogado, ele vai te ajudar demais, porque ele conhece todas as leis, ele sabe os caminhos, né? Se você quiser arriscar sem advogado, eu estou dando a informação. Eu acho que você deve procurar um advogado. É claro que, por exemplo, você ganhar o processo nos atrasados, esse advogado vai ter direito aí a uma parcela, 30%, né, do que você receber de atrasados aí no INSS. Mas vale a pena. Melhor do que você perder um processo e não ter nada para receber. Dentro da justiça, você vai ter que aguardar. O processo também segue fases. Por exemplo, nós falamos da documentação. Na justiça, também é necessário você apresentar laudos, apresentar documentos, apresentar histórico cirúrgico que comprovem aí a sua incapacidade. Não é assim como muita gente pensa, o perito do INSS nega, vai lá na justiça que o perito judicial concede. Não funciona assim não, pessoal. Para ser concedido um benefício dentro da justiça, você, além de ter que comprovar para um perito judicial, ele vai emitir um laudo para o juiz pode ou não considerar esse laudo. Mas os elementos que trazem, né, para esse magistrado a necessidade e o seu direito, eles devem estar dentro da lei, porque juiz nenhum vai conceder aí uma sentença favorável a um segurado que não tem, por exemplo, necessidade de uma incapacidade de receber um benefício do INSS por estar incapaz de retornar ao mercado de trabalho. Então, lembre-se, é muito importante. Como nós falamos, esse período na justiça, ele gera atrasados. Por quê? Ele não vai contar o tempo, caso a decisão seja favorável a você, não vai contar da data que você entrou na justiça. Você vai ter direito a receber desde lá da negativa do INSS. Então isso gera um montante muito grande em dinheiro. Até 60 salários mínimos, isso é pago em RPVs.
Quando o juiz dá a sentença, depois de feito o cálculo, no máximo aí 60 dias você consegue receber. Acima de 60 salários mínimos já entra em precatório. São títulos do governo, tá? E o governo faz uma liberação desses títulos para serem pagos uma vez por ano. Ele pode demorar um pouco mais, mas você recebe tudo reajustado, tudo certinho. O problema é que enquanto perdurar esse processo na justiça, você também não pode trabalhar. E você vai ficar aí, no caso, ou ter alguém na sua casa que continue sustentando a família, ou dependendo de amigos, de parentes, né? É uma situação um pouco difícil. Se o INSS recorrer com relação aos atrasados, que geralmente ele recorre, pode demorar mais 3 anos para você receber esse dinheiro, tá? A implantação do benefício não, é 45 dias. O juiz deu a sentença favorável ao segurado, o INSS em 45 dias tem que ter implantado o benefício e tem que estar já efetuando os primeiros pagamentos. Agora, com relação a atrasados, também existe essa possibilidade do INSS recorrer e demorar um período, tá? Ele sabe que vai ter que pagar, mas recorre, acho que é na maldade mesmo, né? Para ganhar tempo. Meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham gostado da informação, tenha sido importante para vocês. Aproveite todos os nossos conteúdos aqui no canal. Todos os nossos vídeos são relacionados a problemas que já aconteceram com diversos segurados no INSS e nós ajudamos aqui de uma forma clara, mostrando, trazendo conhecimento como solucionar esses problemas. Então você só tem a ganhar. Dá um like aqui no vídeo se gostou do nosso trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre ser alertado com os nossos novos conteúdos. Pode ser aquela informação que você está precisando para resolver aquele problema de dias, semanas ou até meses no INSS e você não consegue resolver, e nós aqui vamos ajudar você e mostrar o caminho para solucionar tudo isso. Bom, domingão, parece que o tempo mudou, começamos uma nova semana. Eu espero que você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo, e todos que estão assistindo esse vídeo, que tenham uma semana repleta de paz, de luz, de amor, de saúde, você e toda a sua família, que nós possamos ter sempre força para continuar seguindo em frente, agradecendo a Deus por tudo que temos, e vamos continuar seguindo a nossa caminhada, procurando sempre pelo caminho do bem. No final, nós vamos sempre vencer. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.